No último dia 15, estreou nos cinemas o filme brasileiro Ato Noturno, um thriller erótico sobre dois caras que descobrem o fetiche mútuo de transar em público. O problema é que um tá prestes a se tornar um astro da TV e o outro tá prestes a virar prefeito de Porto Alegre. Esse foi o terceiro filme gay brasileiro seguido que eu vi que tem cenas de sexo, depois de Apenas Coisas Boas e Ruas da Glória. Os dois também vão estrear esse ano. Ruas da Glória estreia em 2 de abril. E essa é uma reclamação constante do público do canal. Eu fiz uma retrospectiva dos filmes gays brasileiros de 2025 e um dos comentários constantes, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, no Instagram, é de que filme gay brasileiro é só putaria. E muita gente fala isso dos filmes gays americanos, europeus também. Pô, cara, não tem filme gay que não tem sexo, né? Gente pelada, pegação, putaria. Só que aí, ao mesmo tempo, agora em fevereiro estreia na HBO Max Rivalidade Ardente, ou Heated Rivalry, uma série fenômeno nos Estados Unidos que tá batendo recordes de audiência e que também tá sendo muito elogiada por causa das cenas de sexo. Então vamos tentar entender o que tá acontecendo. No cinema não pode, mas na TV pode. Ou não pode nenhum dos dois. Ou pode desde que a cena de sexo faça sentido pra história. E você, o que você acha? Tem sexo demais nos filmes gays? Segue aqui a minha dancinha mágica para eu chamar a sua atenção para você doar para Casa 1 e para Casa Neon Cunha. Essas ONGs estão quase fechando as portas e a gente não pode deixar isso acontecer. O Pix está aparecendo aí na tela e qualquer valor ajuda demais. Obrigado mesmo. Aqui no canal, se você quiser ajudar, não precisa de dinheiro. Pode ser simplesmente dando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo que sempre diz que cinema brasileiro não presta, que filme gay só tem baixaria. Vamos falar com ele. Quem quiser ajudar com grana, eu aceito também, claro, né? Não tô aqui para negar. Vem se tornar apoiador do canal e, em troca, receber benefícios incríveis. Estreias antecipadas, vídeos exclusivos, o Cineclube Gay Nerd, o nosso grupo no Telegram, que é tão maravilhoso, e, claro, desconto para os encontros do Gay Nerd. Eu vou repassar a agenda dos próximos encontros no final desse vídeo. Será que a gente está indo aí para sua cidade? Fica ligado até o final. Para se tornar apoiador e ajudar esse canal a crescer, é só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Bora lá! Filmes gays têm sexo demais? Para a gente começar essa conversa, a gente tem que entender que um filme tem muitas funções. Um filme tem uma função comercial. Ele é um produto que você consome. Quando você compra um sabão em pó, você espera que aquele sabão em pó lave a sua roupa direitinho. E quando você compra um pão de forma, você espera que aquele pão seja gostoso, seja macio. E quando você compra o ingresso para um filme, você também tem expectativas do que você quer que ele te proporcione, que ele te ofereça. E aí vem, por exemplo, o desejo que ele tenha um final feliz. Eu vivi irritado aqui no canal porque toda vez que eu recomendo um filme gay, né, e eu recomendo um monte, sempre tem um comentário: ah, mas esse tem final feliz? E eu achava que era um sinal de uma certa imaturidade emocional, mas hoje eu entendo que é uma preocupação de consumidor mesmo. Você tem lá o seu dinheiro contadinho, né? Ninguém tá com dinheiro sobrando, e você quer investir esse dinheiro num filme que você acha que vale a pena segundo os seus critérios. E tá tudo bem. E aí, se o seu critério é que ele não tenha putarias, não tenha cena de sexo, é um critério seu também. Se isso tá certo ou se isso tá errado, ou se as novas gerações têm uma relação mais conservadora com o sexo, eu acho que isso é papo para outro vídeo. Aliás, me diz aí nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo também. Porém, um filme tem outras funções que não é só a função comercial. Ele é uma expressão cultural, uma expressão artística, íntima até, de quem fez o filme. O diretor que queria contar essa história, né? Ou o roteirista, os atores, o editor, os produtores, todo mundo envolvido ali tem esse objetivo próprio, que é querer contar essa história porque eles acham importante contar essa história. E aqui a gente começa a ter uma separação que é super importante. Por quê? Porque filme gay, por natureza, por definição, já não é um filme super comercial. Não é um filme que vai render rios de dinheiro, porque, óbvio, né, quem é homofóbico não vai assistir, e até quem não é homofóbico, às vezes, também não vai assistir. Por quê? Porque entre um filme dramático gay e um filme dramático hétero, provável que ele prefira o hétero. O filme gay, por natureza, é um filme outsider, é um filme marginal, né? Marginal no sentido de estar às margens, de estar fora do mainstream. E aí, a partir do momento que você já está operando fora das limitações comerciais, você pode ter certas liberdades. Entre elas, sim, mostrar cenas de sexo. Hoje, o cinema comercial, o cinema de Hollywood,
quase não mostra cenas de sexo nem nos filmes heterossexuais, porque isso pode impactar a classificação indicativa do filme. E os estúdios hoje estão numa situação de que eles precisam que o máximo de gente esteja apta a ver um filme. Porque, por exemplo, se o filme tiver classificação indicativa para maior de 18 anos, ele já perde um público super importante, que são os adolescentes. Então eu acho que é importante a gente pensar também se os filmes gays têm cenas de sexo demais ou se os filmes comerciais de Hollywood têm cenas de sexo de menos. Porque não foi sempre assim, tá? Você pode achar que todo filme é sempre assim, mas se você comparar com como foi nos anos 70, 80, 90, tinha muito mais sexo no cinema. E eu faço essa pergunta porque o mais provável é que você tenha crescido acostumado com os filmes comerciais de Hollywood, como quase todo mundo, a gente assiste muito desde pequeno, e aí você entende que aquilo é como um filme tem que ser. E aí qualquer coisa diferente daquilo tá errado. E não, gente, o filme pode ser muitas coisas diferentes, pode ter muitas coisas diferentes, inclusive cenas de sexo. E isso não torna ele necessariamente pior ou melhor. Mas, Marcel, um filme pode ter cena de sexo, mas não significa que ele precisa ter cena de sexo. Tem muito filme que a cena de sexo é gratuita, ela não acrescenta nada, ela não precisa existir. Eu vou te dar um choque agora. Tudo num filme não precisa existir. O novo filme Avatar, né, o Avatar Fogo e Cinzas, aí, que estreou em dezembro, ele tem 3 horas e meia e um monte de cena que não precisa existir. Se você analisar qualquer filme, sei lá, filme de comédia, vai ter ali um monte de piada que talvez não funcione com você e que não precisa existir, só tá lá pra fazer piada. Diálogos que não precisam existir, né? A última temporada aí de Stranger Things foi super criticada porque tinha um monte de diálogo ruim que não precisava existir, que tava lá só pra mastigar a história e explicar direitinho para quem não estava entendendo. Via de regra, gente, nenhum filme precisa existir. Nenhum de nós morreria se Avatar 3 ou Stranger Things não existisse. Eles existem simplesmente porque o diretor quis, o roteirista, os produtores, enfim. E da mesma maneira, essas cenas de sexo, de piada, de diálogo, enfim, existem porque eles quiseram. Eu acho que rola uma certa confusão com as cenas de sexo, porque as pessoas acham que a função dela ali é te excitar. E não é verdade. Eu mesmo não consigo lembrar, assim, qual foi a última vez que eu vi uma cena de sexo num filme ou numa série que me deixou de pau duro. É que nem médico urologista, né? Chega num ponto que o cara já viu tanto pinto na vida que pinto é igual a cotovelo, é só mais uma parte do corpo humano. Entre outras funções, cena de sexo é também para te provocar, para te incomodar. Porque a função de um filme não é só aplacar as suas expectativas, como a gente falou lá no começo. A função dele, ou de qualquer outra expressão artística, é te desafiar, te fazer pensar diferente, confrontar suas ideias. E olha como as coisas são irônicas, né? Exatamente porque a gente está numa época mais conservadora, em que cenas de sexo chocam parte do público, aí é que os diretores mais alternativos, mais autorais, vão fazer mais e mais questão de mostrar sexo e discutir sexo. Tudo isso que eu estou explicando vale inclusive para os filmes heterossexuais. Mas nos filmes gays, o sexo tem um papel ainda mais central, e é aqui que eu acho que você vai ficar incomodado com o que eu tenho para dizer. Calma, segura na cadeira, respira fundo, tá preparado? O sexo é o ponto definitivo da existência gay. Nossa, Marcel, mas de jeito nenhum, que absurdo! Nós não somos só sexo, nós somos pessoas que amamos, nós trabalhamos, nós temos um papel na sociedade. Que absurdo você reduzir o gay ao sexo. Querido, sim, você tem razão. Enquanto indivíduo, nós somos tudo isso aí que você falou. Mas os gays, enquanto fenômeno social, antropológico, histórico, político, religioso, enquanto conjunto, o ponto central do nosso conflito com o mundo é o sexo. O fato de que a gente faz sexo com outros homens é o que nos coloca à margem socialmente, politicamente, religiosamente, etc, etc, etc. A grande treta da sociedade heteropatriarcal com a gente é porque a gente transa com outros homens. Tanto é que o processo da nossa aceitação política, social, veio muito na bandeira do amor é amor, o amor é igual, o meu amor é igual ao seu, eu quero casar igual você. Porque essa é a parte fácil para os héteros entenderem. E vários deles já entenderam. Mas na hora do sexo, o sexo ainda causa estranhamento, ainda causa uma coisa, né? Causa uma alteridade. Você encara um filme com uma cena de sexo heterossexual numa boa. Quantos héteros você conhece que encaram um filme com uma cena de sexo gay sem problemas? Sem ficar... Pô, mas precisa, né? Mas o ponto não é nem o que os héteros acham. O ponto é que se um diretor, um roteirista quer fazer um filme eminentemente gay,
a vivência gay passa pelo proibido, passa pelo não dito, passa pela repressão que a gente sofre. Eu não tô falando de proibido no sentido de que todo gay transa na rua. Eu tô falando de proibido no que nos foi proibido. O quanto de amor nos foi proibido, o quanto da descoberta natural do nosso desejo nos foi proibida, o quanto da experimentação sexual natural da adolescência nos foi proibida, e o quanto segue sendo proibido na vida adulta. O mero toque físico na rua nos é proibido. E aí não é uma questão de abordar isso porque é proibido, porque a gente quer chocar, não é isso. É abordar isso porque isso tá na pedra fundamental da constituição psicológica, social, relacional de todos os gays, mesmo se você se achar alguém mais bem resolvido do mundo. Então é natural que o sexo seja uma parte central de tantos filmes. E mesmo quando ele não é um tema central, ele pode simplesmente ser uma parte natural da vivência daquele personagem. E em muitos casos até, considerando aí todas as neuras, os traumas, as repressões que a gente sofreu, o sexo pode até ser um ponto de desenvolvimento do personagem. Ato Noturno é um exemplo disso. Não dá pra você entender esses personagens sem entender a pulsão sexual por trás deles. Ah, Marcel, nada a ver, tem um monte de filme gay que não tem sexo. O sexo não é importante. Claro que sim, e que bom que você tá admitindo isso, porque aí você tá reconhecendo que cinema gay não é só putaria. O que eu tô dizendo é que também podem existir filmes gays com sexo. E esses filmes com sexo não são sobre sexo, eles são sobre a vivência gay. A vivência gay é designada diferente pela sociedade por causa do nosso sexo. Não dá para abordar esse conflito diretamente ou indiretamente sem o sexo estar permeando esse conflito, mesmo quando o sexo é subentendido. Você quer um exemplo bobo? Orações para Bob. Orações para Bob é um filme sem sexo, mas até nele a vivência gay é definida pelo sexo, porque o conflito central é que a mãe do Bob é religiosa. E a religião não gosta da gente por quê? Porque a gente transa com outros homens. É só isso, é simples assim. Portanto, gente, deixem os diretores, os roteiristas, os produtores falarem sobre sexo e mostrarem sexo. Sim, nós somos pessoas que transam, que têm desejo, que têm fetiches, assim como os héteros também transam, também têm fetiches. Não cabe ao cinema, não cabe à mídia no geral, oferecer uma versão mais puritana da gente para a gente ser mais aceito. Nós temos que ser aceitos simplesmente pelo fato de que nós somos seres humanos e somos cidadãos. Ponto final. E aí, só para finalizar, um fenômeno curioso que está rolando. Conforme o mundo está ficando mais conservador e o mercado cinematográfico está ficando mais desafiador, conforme essas histórias com o sexo gay vão sumindo, esse desejo, esse tema, ele não desaparece. Ele vai para outro lugar. Ele vai para onde? Ele vai para a literatura. Ele vai para literatura independente, vai para fanfiction, vai para romance de fantasia. E é nesse meio que surge o quê? Heated Rivalry, ou Rivalidade Ardente, que agora deu a volta completa, né? Virou uma série, fez um sucesso gigante e vai gerar um monte de série clone, um monte de série parecida vindo por aí. E o sucesso de Heated Rivalry é exatamente o fato de que o sexo é sexualizado, não é um sexo envergonhado. E isso é libertador, porque tá falando de dois caras que se amam. E trepar é uma forma de estabelecer esse amor. É uma série gay que não precisa ter vergonha de ser sobre amor e sobre transar. E isso, bizarramente, é revolucionário. Mas fica tranquilo que eu vou destrinchar Heated Rivalry em outro vídeo quando a série estrear em fevereiro na HBO Max. Agora eu quero ouvir de você. Você acha que tem sexo demais nos filmes gays? Isso te incomoda ou não? E outra coisa, você acha que eu deveria fazer um vídeo só com dicas de filmes gays tranquilos que dá pra assistir com a sua família? Sem sexo, sem drogas? Me diz aí nos comentários. Aproveitando aí nos comentários, no primeiro comentário fixado, você também encontra o link para os próximos encontros do Gay Nerd. As próximas cidades são Goiânia, dia 21 de fevereiro, Brasília, dia 22 de fevereiro e Belo Horizonte, 22 de março. Clica aí no link, garante seu ingresso e vem com a gente fazer novos amigos aí na sua cidade. A gente se vê no próximo vídeo, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.